Olá, que bom que você já está aí prontinho com a sua Bíblia na mão para começarmos mais um programa Adoração em Família. Você sabe que a base de tudo na nossa vida é a Santa Palavra do Senhor. E nessa temporada estamos estudando o livro Histórias do Grande Mestre. Lições maravilhosas para a vida prática. Começa agora mais um Adoração em Família. Agora estamos prontos para estudar a lição número 6, que tem como título Como Decidir Nosso Destino. Você sabe que nós temos convidados super especiais, pastor Lucas Alves e pastor Wesley Avelar. É uma alegria sempre tê-los conosco. Pastor Wesley, pode começar com uma oração para que Deus nos ajude a entender de uma forma mais completa esse tema? Com certeza. Vamos orar. Querido Pai, neste momento nós nos alegramos porque estamos na Tua presença. E pedimos a Tua presença também dentro dos nossos corações, na nossa mente, nos dando entendimento para o tema que vamos estudar agora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que tema interessante, pastor Lucas. Como decidir o nosso destino, que coisa tremenda. Você deve ter buscado aí uma passagem muito especial para nós. Por favor, introduza o tema. Bem, em primeiro lugar, o livro de Hebreus, que é um livro tremendo, fala que Deus se comunica conosco. Ele falou através dos profetas, dos patriarcas, dos apóstolos e também, por último, falou através de Cristo Jesus para nós. No livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 15, encontramos enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, quando Deus fala conosco, é para que a gente se renda, para que a gente se abra, para a gente dizer, como disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. Quando nós resistimos à voz de Deus, automaticamente nós endurecemos o coração a Ele. Então, se eu entendi bem o que você está me dizendo, eu é que decido o meu destino? Será que é isso? Eu que decido o meu destino? Pastor Wesley, qual o sonho de Deus para cada um dos que estão nos assistindo agora? Qual é o sonho de Deus para nós? Então, a gente sempre escuta assim, olha, Deus tem um propósito para a sua vida. Gente, o propósito de Deus para a nossa vida é único, é nos salvar. É nos colocar naquele lar eterno e vivermos a eternidade ao lado dele. Agora, nesse processo, nós temos algumas questões que precisam ser vencidas, trabalhadas e, logicamente, temos o Espírito Santo, temos a pessoa de Cristo Jesus para nos ajudar. E a parábola que a gente está estudando hoje, ela mostra a história justamente de alguém que recebeu muitas bênçãos. O rico da parábola, ele era extremamente rico, ele era abençoado por Deus, mas, infelizmente, ele empregou essas bênçãos apenas em si mesmo. Ele pensava a respeito das coisas deste mundo, ao invés de lembrar que as bênçãos não são concedidas para a gente ser uma bênção para quem está ao nosso redor. E aqui começa, então, um pouquinho da tragédia nessa parábola. Então você está nos dizendo que ele era uma pessoa rica, uma pessoa que tinha muitas posses, e esse era o problema dele, então, pastor Lucas? Ser rico, ter posse, ter condições é um problema? Não é o problema é onde nós colocamos no nosso coração. Não tem nenhum problema ter dinheiro, ser rico. O problema é quando nós tornamos isso a base da nossa existência. Nós dormimos pensando nisso, nós cuidamos do nosso tempo pensando nisso, nossas relações são baseadas nisso. Então esse é o problema. Quando Deus ele é retirado do centro e nós colocamos a riqueza no centro, nós tornamos a riqueza o nosso Salvador. Então o valor de uma pessoa a gente mede como? Olha a pergunta de 2 milhões de dólares, está aumentando o valor. Definitivamente não é pelas posses materiais. O nosso valor é determinado pelo preço pago por Cristo, né? Em nosso favor. Agora, vivemos numa sociedade em que isso é extremamente valorizado. Mas nós estamos aqui para mostrar justamente que o reino de Deus, aqueles que estão se preparando para esse reino, aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, entendem que o valor deles não está determinado pela riqueza. E foi muito bom o pastor Lucas destacar que o problema não está na riqueza, né?
A Bíblia está repleto de pessoas que foram ricas, Ricas. e que foram bênçãos. Assim como nos dias de hoje também. Existem Aham. pessoas que já entenderam que o dinheiro está ali para servi-las Aham. e não o contrário. Contrário, aham. Então, ser rico não é o problema. O que precisamos fazer é colocar as coisas nos seus devidos lugares. E aí a gente começa a juntar as coisas, então a riqueza não é o problema é o egoísmo é o contrário de amor. Ó, então o contrário de amor não é ódio, não é raiva, é egoísmo. Olha que coisa interessante. E o sonho de Deus é salvação para mim. Agora, para que eu alcance essa salvação, eu tenho que sair do egoísmo, tirar o meu foco do egoísmo e pôr o foco no amor. Até que ponto, até quando eu tenho oportunidade de salvação, já que você leu Hebreus 3,15? Até quando eu tenho oportunidade de salvação? Porque alguns acham que não tem mais oportunidade, pastor Lucas. A medida de tempo é o hoje. Quando se fala de salvação, nós não podemos protelar, Pastor, mas me adiar. explica melhor esse negócio. Você foi muito categórico, o Twitter foi muito excelente. A medida de tempo é? É hoje. Hoje. Eu vou guardar para usar isso aí. Nós não temos controle do tempo. Uhum. Nós não temos controle do futuro, do passado, do presente, olhe lá. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus falando no nosso coração, nós não podemos dizer, talvez amanhã, talvez depois. Eu acredito, pastor Wallace, que na experiência que nós tivemos recentemente com a pandemia, uma coisa ficou muito clara. Ficou muito clara de que pessoas jovens que descansaram, que perderam sua vida, tinham o seu futuro brilhante, cheio de sonhos, de futuras realizações. Mas não foi isso que aconteceu. Então, Deus está dizendo hoje, não endureça, seja sensível, seja aberto, todas as vezes que Deus falar. Se Deus falar hoje, eu tenho que estar aberto a Ele hoje. Que interessante, pastor. Agora, nós temos nossas crianças. Lá vai eu de novo com as crianças, né? Sempre com as crianças, com a nova geração. O que podemos fazer para que os nossos filhos, os nossos adolescentes, nossas crianças na igreja, até os nossos jovens, não é? O que podemos fazer para ajudá-los a tomar decisões sábias com relação ao seu destino? Então, pastor, sempre vai estar nas mãos daqueles que já viveram um pouco mais o orientar os que estão vindo. A nossa sociedade valoriza muito o título que a pessoa tem, o lugar que ela mora. Então, a partir do momento que nós participamos com Deus, do ato de ajudar o próximo, de colocarmos os nossos bens à disposição de Deus, a gente está dando a maior de todas as lições. Então, os nossos filhos, eles não nasceram com o desejo de querer talvez o mais caro, a última moda. Talvez a gente precise, ao longo da jornada, né, principalmente quando eles estão no início, de cuidar das suas influências. E aí nós somos hoje desprestigiados nesse sentido, porque o tempo todo o consumismo ele vai sendo trabalhado, vai sendo incentivado. Então, como pais que pensam na decisão dos nossos filhos para a eternidade, protegê-los, orientá-los, faz parte aí desse processo para que eles aceitem e conheçam a Jesus como seu Salvador. Importante aqui dizer, pastor Wallace, que diga para os seus filhos, com seu exemplo, o que realmente importa nessa vida. Por exemplo, lá em casa eu acordo cedo e vou para a sala orar e ler a Bíblia. E acordo bem cedo. Minha filha, Sofia, a outra está estudando fora agora, ela coloca no aparelho dela o horário que ela vai acordar. E às vezes eu estou dormindo e sou acordado com o despertador dela. O despertador dela. E eu fico muito feliz quando eu acordo e vou para o corredor, ela está lá, em cima da cama, sentada, fazendo reavivados. Então, os filhos precisam ver quais são as nossas prioridades para que, com o nosso exemplo, eles possam dizer também, isso aqui é importante para a minha vida. Crianças veem, crianças fazem. Outro dia, eu encontrei uma senhora no Chile. E eu vou contar brevemente, ela tinha 82 anos, disse, pastor, eu sou filha de pastor, nasci má e ruim. Digo, mas como assim? Meu pai trabalhou por mim 60 anos e minha mãe, um bom homem, uma boa mulher coerentes. Eu fiz de tudo que se pode imaginar de errado. Meu pai morreu lutando para que eu aceitasse Cristo como salvador pessoal. Nem como criança eu aceitei ser batizada. E aí aconteceu, meu pai morreu, um homem honesto, correto, coerente, minha mãe também. Depois de 20 anos que meu pai morreu, foi que a semente botou no meu coração. Brotou. Estava lá a semente que o pai e a mãe colocaram por 60 anos. Depois de 20 anos que os pais morreram,
a semente de frutas. Eu tenho 82 anos, estou 1 ano e meio batizada. A maior alegria do meu pai vai ser minha mãe me ver no céu, sabendo que eles morreram na certeza que eu estava perdido. Então a oportunidade é hoje, é agora, nesse momento. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo, que está nos vendo nesse momento, a tomar a decisão e entender que o momento é agora, amanhã pode ser tarde demais. E ontem já faz muito tempo, o dia é agora. Pastor Lucas, pode orar conosco para terminar esse programa? Claro. Senhor, muito obrigado pelos estudos que tivemos hoje, por tua presença, pelas impressões do Espírito Santo e também por nos guiar a toda a verdade. Amém. Nos ajuda, ó Deus, a todas as vezes que ouvimos a tua voz dizer sim e permitir que teu Espírito conduza a nossa vida até o fim. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.